pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciane da Ulicino Turismo. Hoje eu trouxe para conversar com vocês uma estudante minha. Ela vai se apresentar e contar um pouquinho sobre o que ela vai fazer no exterior. Oi, eu sou Natália, eu tenho 21 anos. Eu fui para estudar inglês durante 4 meses em Vancouver. A gente escolheu a escola ILAC, que é uma das mais conceituadas do Canadá, né? Eu fiquei numa homestay. O interessante é que eu tive um break durante o meu curso, então é uma opção que eu não conhecia antes de ter conversado com a Lu. E acho que isso. É verdade, né? Foi para fazer um intercâmbio de 4 meses, acabou ficando 5. Não. E ainda fez o break e foi para os Estados Unidos. Assim, quando eu fiz a conta, eu acho que eu fiquei 6 meses fora de casa no total. Sim. Porque eu tive o break da Disney e depois eu tive as 2 semanas do México, depois que eu conheci a Alejandra em Vancouver, e aí fiquei na casa dela no México. Então, juntou 6 meses. Aí no total, é verdade, né? No total foi quase meio ano. Ai, que bom. Foi. Ai, gente, falando só inglês, olha que delícia. E espanhol no México. Foi bem básica, mas valeu. Não, e no final, agora é que eu me toquei nisso, na verdade, mas no final você conseguiu fazer os 3 países da América do Norte e isso tudo dentro da única viagem do intercâmbio, né? Foi. Eu fui meio que juntando todas as coisas, né? O break me ajudou muito, porque daí eu consegui ir pra Disney encontrar com o meu irmão e com a família da namorada dele. E depois no México foi por acaso, assim, eu acabei ficando no México e minha amiga me chamou pra ficar na casa dela e aí eu, né, tô fazendo nada, emendei mais 2 semanas lá. E aí, se você fizer a conta certinho, deram 6 meses. 6 meses, né? Só para eu explicar para o pessoal que não sabe o que é o break, é uma pausa no meio dos estudos. Então, por exemplo, a Nath queria estudar 4 meses. Aí, no meio do período, ela ia para Disney, quer dizer, ela foi para Disney, e aí a gente colocou um intervalo nas aulas dela para ela poder ir, voltar e continuar de onde ela tinha parado. Então, isso dá para fazer sempre. A gente sempre pode colocar esses breaks no meio do estudo e conta como tempo para você ficar no exterior, entra no processo de visto, tudo direitinho. É uma opção bem legal, né? Não, foi bem bacana, porque, na verdade, a única parte ruim é que quando você tá no seu intercâmbio, você não quer sair do seu intercâmbio. Então você fala, tipo, ai, gente, eu vou pra Disney. Ai, que droga, eu vou pra Disney. Tipo, você fica. É ridículo falar isso quando você tá aqui. Tipo, nossa, é sensacional, vou ver minha família e tal. Mas quando eu estava lá, eu ficava assim, gente, a minha vida é aqui. Eu não quero. Eu quero o meu metrô, eu quero a minha gente, eu quero o sotaque canadense. Não quero vocês, entendeu? Assim, é muito bizarro, porque você cria uma vida mesmo, e aí você, na hora que você chega pro break, você fala, nossa, eu até queria fazer a prova semana que vem, eu nem queria viajar no dia da prova, sabe? É muito E é bizarro. muito rápido, porque acaba virando rotina, né? Então você se sente assim, parte daquilo e parte do lugar onde você mora muito rápido. Então realmente você não quer voltar, assim. Eu lembro que quando eu fiz o meu 1 ano na Espanha, no meio do ano, o meu pai pediu para eu voltar para o Brasil, enfim, para visitar meu avô, que ele já estava velhinho, eu estava doente, tudo mais, em julho. E eu fiquei naquele dilema, tipo, aí volto ou fico, volto ou fico. No final eu voltei, realmente, foi bom até ter voltado também para ver meu avô, mas é horrível. Você não quer voltar, você quer continuar lá no mundo das maravilhas. E é uma sensação de não pertencimento, né? Eu não sentia mais parte da vida do meu irmão, assim. Eu só encontrei com ele e com a namorada dele, né? Mas assim, eu não me sentia mais parte da vida deles. Então, o que eles falavam? Ai, porque nossa, e aquele churrasco que a gente foi? Tipo, eu não fui nesse churrasco, mas eu fui em 3 churrascos diferentes com alemão, italiano, espanhol, o que tivesse tava comigo no meu churrasco, entendeu? Então, assim, desculpa, eu prefiro o meu churrasco. Minha vida é mais Acaba legal. mudando, Vai cada um para o seu lado, assim, e você começa a ter uma outra realidade, né? Com certeza. É bizarro. Essa sensação é bizarra. E aí eu sempre digo isso. É, a decisão mais difícil, a parte mais difícil do intercâmbio inteiro é você tomar a decisão de ir para o intercâmbio. Quando você toma a decisão que você fala, eu vou ficar, no meu caso eu falei, eu vou ficar 4 meses longe de tudo isso, eu vou perder, sei lá, 1 aninho do meu sobrinho, eu vou perder o aniversário do meu irmão, eu perdi minha formatura da Ai, é faculdade. verdade.
E eu falei assim, eu vou perder tudo isso, mas eu vou estar ganhando uma outra experiência com outras pessoas e assim, a experiência pra mim é o que valeu. Então, quando eu tomei essa decisão, foi a mais difícil, porque aí você tem que sair, você tem que se despedir das pessoas. A É a pior despedir, parte. parece que você vai morrer, sabe? Mas aí depois que você entra no avião, você pisa no país, você fala, agora eu tô por mim. Você desliga E daqui. parece que tudo vai se encaixando, né? Antes de você ir, parece tudo um absurdo, tudo difícil, nada vai dar certo. Mas daí depois as coisas vão se encaixando. E o mais difícil é mesmo você falar, tipo, vou, É, decidir, vou. É a parte mais difícil. a minha mãe me perguntou várias vezes, você tem certeza? Eu vou pagar. É pior ainda. Eu vou pagar. E se eu pagar, você vai. E eu tinha certeza. Eu, com meu inglês iniciantíssimo, vou. E vou morar 4 meses sem vocês. É isso. Tô indo. E aí, quando ela pagou, aí bateu um frio na Aí barriga. você, tipo, ferrou, tenho que ir mesmo. E aí no dia a dia eu chorei. Aí eu lembro que o Matheus foi comigo, né? Ele me levou até lá. Aí eu lembro que ele falou pra mim assim, Nath, por que você tá chorando? A gente que devia estar chorando, porque a gente vai ficar sem você nas nossas vidas. Você vai construir uma nova vida. É Mais difícil exatamente isso. a gente que fica. Aí eu, putz, não tô pensando neles, sabe assim? Aí eu fui, indo, relaxando. Aí tive que me despedir dele em Toronto, que ele não conseguiu embarcar pra Toronto, pra Pra Vancouver. Vancouver, né? Aí choramos. Nossa, acho que eu não chorei me despedindo do meu pai, não chorei me despedindo da minha mãe, eu chorei me despedindo do Matheus. E daí depois disso, Foi mais tranquilo, assim, tirou o peso dos ombros, né? e Mas aí é tipo assim, bem isso. no avião, essa é muito legal. No avião eu lembro que tinha um indiano do meu lado e o inglês deles a gente conhece, né? Aquele inglês meio lá. How are you, my friend? Nossa, é tipo isso. E aí a companhia aérea inteira, porque eu voei de WestJet, a companhia aérea inteira é indiana. Não é indiana, mas é do Oriente ali, sabe? É um Ah, inglês meio indiano. E daí eu lembro que eu tava morrendo de fome, eu tinha, tipo, tomado um chocolate quente no aeroporto, e o voo é de 5 horas, acho, 4 horas e meia, mais ou de menos. Toronto para Vancouver, né? E daí o moço perguntou se eu queria comer, e tipo, era de graça, sabe? Mas eu não conseguia, eu tava tão nervosa que eu não conseguia perguntar se era de graça ou se eu tinha que pagar. E eu não conseguia pedir ajuda pro indiano, porque o indiano não tava entendendo nada do que ele tava falando. Aí o cara ofereceu, eu tipo, não. Mas tem uma água? Não. Não Tô com queria fome. nada. Eu cheguei na casa, mas eu tava quase comendo as paredes da casa, da homestay, quando eu cheguei. Tipo, morrendo de fome. Não queria nem falar com os pais, queria ir direto pegar comida e comer o que tivesse pela frente, né? E como a nossa orientação que você tinha me dado é que, olha, eles vão te explicar como tudo funciona, e aí eles vão te dar, tipo, eles vão te dar sua refeição, tudo. Eu fiquei pensando, e Ferrou. agora? Ou eu vou ter que pedir, ou vou ter que passar primeiro o perrengue de comprar comida no aeroporto, em inglês, com meu inglês medíocre, ou eu vou ter que comer na casa mesmo, falar, olha, eu tô morrendo de fome, me dá uma comida. E aí chegou lá, a mãe falou pra mim assim, essa aqui é a sua casa a partir de agora, pode ficar à vontade. Aí eu olhei, ai, pode abrir a geladeira, ó, aqui tem pão, aqui tem café, aqui tem... Ai, graças a Deus. Aí você já saiu pegando tudo. Aí eu saí, aí tinha uma estudante na casa já, né? A Stephanie, ela é brasileira. Só que ela tava meio assim, não vou falar em português com ela, e eu também tava meio com o pé atrás, e aí ela meio que me explicou tudo apontando, assim, sabe? Porque o inglês dela era pior que o meu. E ela meio que foi apontando, assim, ó, pão, aí tipo, pegou o pão, pegou manteiga, torrada, tipo assim, ai, foi uma comédia. E a mãe não Mímica. conseguia explicar o Wi-Fi. E eu queria avisar pra minha mãe que eu tinha chegado. E aí a mãe não conseguia me dar o Wi-Fi. Ah, eu não sei o que tá acontecendo, não tá funcionando, a senha é essa, mas eu não conseguia falar muito com ela, a cabeça meio rodando, assim, de fome, nervoso. Fome, fuso horário, nervoso, né? E aí eu olhei pra ela, tipo, acho que eu fiz uma cara de tão desesperada que essa outra estudante virou pra mim e falou, eu vou colocar a senha no seu celular. Pegou meu celular, fez tudo, arrumou certinho pra mim e me entregou. Aí eu, graças a Deus, por esse Aí você momento. conseguiu avisar sua mãe. Aí eu avisei minha mãe e avisei o Matheus, né? Aí eu comi,
Aí eu falei, eu vou descer pra arrumar meu quarto. E assim, eles não fizeram. A maioria dos meus amigos receberam, tipo, tiveram uma recepção em casa. Sabe assim? Tipo, um jantar. E aí Sim. eles perguntaram as comidas que gostaram. As meninas da minha casa, inclusive, ganharam presentes da família e tudo. Como eu cheguei meio fora de hora, assim, tipo, meu voo deu problema e tudo, eu não tive recepção nenhuma, eu não tive uma conversa, eu não tive nada, eu só caí. Chega aí, né? Brotei na casa, recebi a informação de que era pra eu me sentir em casa e acabou. Tipo. Aí quando eu entrei no meu quarto, eu falei, tipo, mano, E e agora? agora? Aí eu comecei a chorar compulsivamente. Tipo, eu chorava, mas eu chorava de. Não sei se era angústia, não sei porquê, mas eu chorei muito. E o Matheus tava no aeroporto ainda, esperando o voo pra voltar pro Brasil. Daí eu liguei pra ele, aí ele falou, Nath, não precisa ficar assim, você não pode ficar assim 4 meses. É. Olha, hoje é um dia, amanhã você vai na escola, você vai fazer seu teste, você vai conhecer pessoas, já vai ser completamente diferente. Aí eu comecei, sabe assim, A ficar mais calma, né? é, aí que eu. Aí parei de chorar, não chorei mais também, só chorei pra vir embora. E aí você vai acostumando, né? Isso que eu acho bem legal. É a parte, Ah, a é. melhor parte. E Nath, conta um pouco pra gente, por que que você escolheu Vancouver? Foi alguma coisa em específico? Não? Ou por que que você escolheu o Canadá? Então, a princípio eu tava entre o Canadá e a Austrália. E depois de fazer muita pesquisa, até conversei com você sobre isso também, concluí que o sotaque do Canadá ele é bem mais viável de entender, de Sim, comunicação, são mais abertos culturalmente do que a Austrália e fica mais perto, né? Para qualquer coisa que acontecer, você tá ali. Então, sabia que ia ser uma experiência misturada com brasileiros, porque na Austrália não tem tantos e tudo. Quer dizer, na Austrália tem, mas em outras partes do Canadá não, né? enfim, tem brasileiro em todo lugar do mundo, né? No mundo. Mas eu escolhi o Canadá principalmente por causa do sotaque, do inglês, que eu acho o inglês deles mais limpo. É bem mais limpo. Para mim é o mais do mundo, assim. Eu não sei se é É, porque eles têm muita gente de muitos lugares e acaba sendo próximo com os Estados Unidos também e foram colonizados por inglês, é uma salada toda. Aí eu eu acho acho que que é eles têm o mais neutro, assim, sabe? Eu acho que é essa junção que me apaixona, assim, a junção do americano com o britânico, é o melhor dos dois mundos em É, inglês, entendeu? Eles têm essa. Mas assim, ao mesmo tempo, você chega lá, você vai usar o banheiro. Em Toronto, o banheiro bathroom, não, restroom, em é. Toronto. Em Vancouver, é o washroom. E aí eu fiquei tipo, eu só queria ir pro banheiro. Eu só queria ir no bathroom. Eu pensava que era tipo, sabe, vestiário, alguma coisa do tipo. Então, assim, você meio que. A gente cresce aprendendo principalmente o inglês americano. Sim, O que ensinam pra gente, principalmente é o americano. Tirando a cultura inglesa, né? Mas, assim, principalmente o americano. Quando americano. você chega lá, você vê que é uma mistura e é muito legal, porque você meio que se renova, sabe? Você começa a aprender de todos, em uma É, só. é. É muito gostoso. Mas aí Vancouver foi por causa da natureza mesmo. Que eu acho que é exuberante e É você tem muito muito bonito. contato com a natureza. É um dos lugares mais bonitos que eu já fui, assim. Eu imagino que seja, por exemplo, eu acho o Rio maravilhoso também. Então, para mim, Uhum. acho que em termos de natureza, Rio e Vancouver, que eu já fui. E dizem também da Cidade do Cabo, né, que é maravilhosa. Pelos Sim. vídeos e imagens que eu vejo realmente, mas como eu nunca fui, não posso afirmar que são as três, assim. Mas eu Uhum. desconfio realmente que sejam os três lugares mais bonitos, assim, cidade misturado com natureza, né? Natureza. Porque assim, a minha escola, eu fiz a mesma que você, inclusive, né? É. No meu primeiro mês, foi no prédio que era de frente pro mar. É bizarro. Você sai da aula e fala, eu vou Você ali tomar uma brisa. olha assim, né? Frio. Frio. Mas aí vai lá tomar uma brisa, né? Um vento, mas vai lá olhar, né? Você vai, você fala, tô Afinal, são aqui. só 4 meses, então a gente aguenta tudo. E eu peguei, né? Eu peguei o final do inverno, peguei a primavera inteira, um mês que só choveu, só a primavera só chove. E depois peguei o verão. Então, assim, eu peguei o melhor dos dois, eu peguei todos, né? Pegou Então, tudo, né? Só misturei. faltou outono, assim, mas. Mas aí também, né? Um ano de Aí é o intervalo. ano inteiro, é exatamente. É.
Aí é o ano inteiro. E Vancouver realmente chove bastante, né? Mas eu acho que a cidade é bem preparada, assim. Apesar da chuva ser um pé no saco em qualquer lugar, mas eu acho que eles lidam bem com isso. Muita gente fala pra mim, eu não vou pra lá porque chove. Mas eu acho que a cidade é bem preparada pra chuva e tudo mais. O pessoal já tá acostumado, né? Eu acho a cidade menos. É que eu não fui pra Toronto. Na verdade, eu só conheci Vancouver e conheci a região dos lagos ali das Rocky Mountains. Que maravilhoso. Mas. Ai, perfeito. Gente, se vocês forem pra Vancouver, frequentem as Rocky Mountains. Façam o passeio. Mas eu sei que Toronto neva muito. Então, eles são muito preparados pra neve. Vancouver já não é tão preparado pra neve. Assim, tipo, o metrô É. para se preocupando, sabe? Você tem que pegar o ônibus. Tem acidente de ônibus, assim, por Porque causa de neve. não é frequente neve, né? Então, é como se Então, levasse aqui pra gente. é quando a chuva chega pra gente, na verdade. Porque quando a neve chega lá, ela chega com tudo. Não. Então eu acho que assim, eles não estão tão preparados pra neve, mas pra chuva 100%. Porque eles chamam a cidade de Vancouver, né? Sim. Tipo, super preparados. E não é uma chuva. Quando você imagina, chove muito em Vancouver. Mas Você não é que imagina. alaga, né? Não é uma tempestade. É tipo assim, uma garoa que dura um mês inteiro. Mas é uma garoa. Você sai de guarda-chuva, você não se molha, sabe? Você sai com a blusona, tranquilo também. É uma chuva Acaba dando pra levar, né? que vive sua vida. Assim, você faz mais coisas dentro de casa do que fora de casa. Mas às vezes, por exemplo, a ela que ela dá uma estrutura muito bacana de você poder ficar na escola. Então, quando eu saía da aula, às vezes eu ficava nos puffs ali fora, conversando em inglês com os meus amigos. Então, assim, eu tava praticando a língua, fazendo o que eu tinha que fazer lá. E aí, às vezes, eles dão, tipo, happy hour. Pra quem é menor de idade, eles têm as programações de pizza. Mano, é super bacana. Então, mesmo que você tenha que ficar dentro, você não fica dentro de casa, você fica com outras Fica com pessoas. outras pessoas, né? E acaba interagindo bastante. Então, isso é bem legal, né? Você interage mais até do que se tivesse sol e você fosse pra praia. Porque se tivesse sol e você fosse pra praia, talvez você fosse com você e um amigo seu. Você não ia estar conhecendo gente igual você conhece nas ocasiões inside, Você né? não é obrigado, assim, a falar e nem nada do tipo, né? Tipo, você só fica lá. Ou se você tá com seu amigo, dependendo, você tá com seu amigo brasileiro, com seu amigo latino. Você nem tá tendo troca de cultura com um amigo latino. A gente já sabe, é mais ou menos igual, né? Agora, se você ir com um europeu, putz, Aí é diferente. Com um árabe, com um asiático. Gente, os turcos, eles são sensacionais. Eles Eles são são o meu muito coração. engraçados, né? São engraçadíssimos. Eles topam tudo, né? Tudo. Tipo, Eu zoava, na Espanha também tinha bastante turco estudando. Eu zoava que eles eram os brasileiros da Ásia, porque eles são animadões. completamente. E eles, assim, eles aprendiam as nossas músicas. O meu amigo, um dos meus maiores amigos lá é turco, né? Daí ele fala, cara, suas músicas são muito mais legais. E era tipo, funk. Assim, imagina. Porque ele não entende a letra. Tem uma, aquela do sabe? Sei. Raça Negra, Raça Negra. Ele adorava Raça Negra. Tocava, ele ficava em êxtase. Amava. Tipo, turcos. São muito legais, muito. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Como que a Oblicino, então, te ajudou em todo esse processo? O que você acha que foi legal? Qual ajuda, assim, que a gente te deu que foi importante? Principalmente a orientação na verdade, desde que eu escolhi fazer, você estava encabeçando tudo, porque você já tinha ajudado meu irmão, né, de Toronto. Então, a princípio, você mandou um vídeo para ele sobre Toronto e um sobre Vancouver para ele escolher. E eu assisti esses dois vídeos e eu não entendi por que ele escolheu Toronto. Eu ficava assim, por favor, vá para Vancouver, por mim. E daí, quando eu tive a oportunidade, nossa, eu falei, cara. Aí eu voltei a assistir o mesmo vídeo que você já tinha me mandado. E daí você foi conversando. E assim, a segurança que eu senti em todo o processo me ajudou a sair de casa com essa segurança, sabe? Tipo, você sai de casa sabendo que você deixa as pessoas para trás, mas você passa segurança para os meus pais que estavam pagando e estavam me mandando. E para mim, que estava indo para um país completamente desconhecido, morar na casa de estranhos.
Então, desde o começo foi assim, é adaptação. Se você não se adaptar, a gente te troca de homestay. A Sim. escola vai te dar toda a Tudo dá para orientação. resolver, né? Tudo tem um jeitinho, assim. Essa segurança, para mim, foi o mais importante. Legal. Lógico que teve toda uma orientação de, tipo, como fazer. Todas as dúvidas que eu tinha, vocês tiravam. E essa segurança de, tipo, olha, Nath, ok, não se preocupa. Você tem que levar um presente para eles. Vou te ajudar a pensar num presente. Você tem que, sabe assim, manda uma mensagem para ele nesse momento, pros pais, né? Quando eu consegui o telefone. Manda uma mensagem para eles Se saberem mais ou menos. apresenta. Pergunta se eles querem alguma coisa. Então, tipo assim, até os menores direcionamentos, eles trazem mais segurança, porque a gente sabe o que a gente está fazendo e que a gente não está faltando com respeito, que a gente não está indo lá para impor nada da nossa cultura. A gente está indo aberto para a cultura deles, né? Isso é direcionamento, com certeza. Ótimo, fico feliz até em saber. Mas é isso mesmo, todo mundo tem que saber que, na verdade, pode acontecer, pode dar errado, ninguém quer, né? Mas sempre pode, tá sempre sujeito a isso. E o que é importante é que, mesmo sabendo que pode dar errado, a gente tem super certeza que dá para arrumar. Então, não importa o que seja, dá para consertar, dá para trazer de volta, dá para mudar lá, enfim, dá para fazer o que tem que ser feito, né? Eu lembro que eu tive várias dúvidas em relação a isso com você, por já ter lido relatos de, tipo, pessoas que não tiveram uma boa experiência, em homestay principalmente, ou com as escolas. E desde o começo eu falei, eu quero ir para Vancouver. Aí você falou, ok, você quer uma escola grande ou uma escola pequena? Até isso, Sim. tipo, você ter esse cuidado de se preocupar. Porque você não me ofereceu a escola que as pessoas costumam ir, ou a escola que Tem vem de várias baixo. opções, né? Exatamente. Olha, aí eu lembro que eu falei que eu queria uma pequena, e você falou, olha, vou te mostrar como é uma pequena, e vou te mostrar como é uma grande que tem a dinâmica da pequena. E daí que a gente chegou à conclusão de Kyla, que era o que eu precisava. Mas às vezes uma pessoa que é mais tímida, ela não precisa, ela não faria de uma Ayla. Porque a Ayla que ela dá, mano, você nunca tá com as mesmas pessoas, é bizarro. 2 semanas Então, aí você não cria uma referência, assim. Então, quem não socializa muito não pode ir para uma escola nesse tipo. mandou fazer uma Ou apresentação, você tá assim, é, ó. porque você Tipo, não que... conhece, não tem um relacionamento. Ou o Uhum. contrário também, por exemplo, alguém que não gosta de muita atividade, não é muito sociável, também não pode ir para uma escola que tem um monte de atividade, um monte de coisa que te faz fazer isso, né? Então tem Exato. vários perfis de escola mesmo. E para mim é a parte mais importante de todo o intercâmbio, é você definir uma escola que combine com você, porque é o que você vai fazer o tempo inteiro lá. Então também se você for para um lugar que você não gosta, para uma escola que não tem o seu perfil, meu, são 4 meses de tortura, ao invés de ser 4 meses de felicidade, né? Uma das minhas roomies na minha casa, a Stephanie até, ela era menor de idade. E só que assim, na escola, eu não lembro o nome da escola, mas a escola que ela foi, ela. Primeiro que a agente dela falou pra ela que Vancouver não tinha brasileiro. Ai, Que a chance. Não, começou aí. Que a chance dela morar numa casa com brasileiros era pequena. E, mano, ela só tinham 5 brasileiras em um momento do meu intercâmbio, tinham 5 brasileiras na mesma casa. Então, assim, e você, desde o começo, você me avisou, olha, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, e não tem dá para muito brasileiro, saber. não tem como, porque a gente não tem controle sobre o que a empresa de lá vai fornecer pra gente. E daí eu lembro que primeiro ela falou isso, segundo que a escola dela, ela tinha eram aulas de adulto com menor de idade, tipo, eram todos juntos. Misturado assim, ai. No sense, ela precisava obrigatoriamente passar um mês para poder passar de nível, ainda que o inglês dela tivesse impecável, ela tinha que ficar um mês. Ela não tinha os testes diários da IELTS e as provas eram feitas no computador. E não era teste também escrito, né? Não, tipo, a, Que a bom, prova a prova de speaking mesmo, da fala, era feita era no no computador. computador. Faz um English Live, entendeu? Para você ter aula no Não, quer computador. dizer, daí você não precisa nem ir, você pode ficar aqui e fazer isso, né? Entende? E daí, tipo assim, eles não proporcionavam nenhum tipo de atividade, que são, assim, pro meu intercâmbio, isso foi É. essencial. Essa dinâmica que eu tinha em sala. E como eles não tinham esse tipo de dinâmica, e ela era menor de idade, ela só Ela saía ficou sem durante. fazer nada, né? E depois que ela conheceu os atrativos turísticos de dia, né, que são praias, parques e tudo, ela ficou dentro de casa. Os 2 últimos meses dela, ela ficou dentro de casa,
E pra mim isso é falta de orientação da agência. Sim. Tipo de Do situação. processo como um todo, né? É. Porque você meio assim, o que você aprende na aula, você só vai colocar em prática se você fizer essas atividades depois, se você sair, interagir com mais gente. Se não, é a mesma coisa do que a gente estuda aqui no Brasil, que você vai, sei lá, terça e quinta para o inglês e depois não usa aquilo o resto da semana, sabe? É exatamente ela até estudava bastante em casa, assim. Mas em comparação comigo, chegou uma época que eu não saía da aula aqui. Tipo, eu acabava a aula, ia lá, e daí eu ia dormir. e professores, e aí eu comecei a fazer as eletivas, que eu nem podia fazer, na verdade, porque eu não paguei aquela aula extra. Ah, é, mas os professores me chamavam, tipo, ai, fica aqui comigo. E aí, tipo, você vai criando vínculos e dessa conversa, dessa conduta que você tem e que é dada lá no começo para você com a agência, que é quem te orienta é a agência. Você assiste 10 áudios, 10 vídeos, 10 experiências diferentes. Quem te dá orientação é a agência, não tem jeito. Isso é verdade. E é bom que realmente todo mundo saiba, porque faz muita diferença, né? Para mim, realmente é a parte crucial do intercâmbio todo. Foi o que eu disse, começa já no país e na cidade. Se você vai para um país, para uma cidade que você não gosta, esquece. Todo o resto vai dar errado. Mas se você está num país e numa cidade que você gosta e escolhe a escola errada, também vai dar errado. E Então, outra é uma coisa, série de coisas. a gente fala, às vezes, o que o agente te vende é o que conta. Então, igual falaram pra minha amiga, ai, não tem nenhum brasileiro. Você imagina na sua cabeça uma experiência completamente diferente da que você vai viver lá. Eu já sabia que eu ia pegar o ônibus e ouvir alguém falando um palavrão em português no ônibus. Eu já sabia disso. Porque eu sei que tem muito brasileiro. Você me falou desde o começo, eu falei que não queria ir pra cidade com brasileiro, você falou, olha, então você É vai... bom ficar aqui mesmo. Mais ou menos. Não, você ainda falou algumas cidade mesmo do Canadá, crescem menos. Mas assim, eu ia encontrar brasileiro. Essa é uma... Nossa, não existe isso. Você sair pro intercâmbio e não encontrar. Não. Graças a Deus, gente, vou falar, porque muito brasileiro me salvou nesse É uma intercâmbio. mão na roda, né? Tem gente que também fala, tipo, ai, fuja de brasileiros, não tenha contato, não converse, isso e aquilo. Meu, se der alguma coisa errada, se você precisar da ajuda de alguém, é brasileiro que vai te ajudar. Não tem jeito, porque a gente fica por um curto período de tempo. Então, o seu vínculo maior é com quem é da sua terra mesmo. Agora, você mora 5 anos no Canadá, 10 anos no Canadá, é outra história. E ainda assim, muita gente vive dentro de comunidade. Sim, com certeza. Na verdade, eu nunca fugi de brasileiro. Eu cheguei e já fiz amizade com brasileiro, né? Tipo, me socorreram mesmo. Mas na oportunidade que eu tinha, eu me policiava. Então, tipo, dentro de sala, você não pode falar português, que o professor, ele te dá um puxão de orelha, né? Singelo, mas ele te dá um puxão de orelha ali que você fica... Vergonha, né? Então, dentro da aula que eu não falava português. Porque até as recepcionistas ali, quando ouviam, elas falavam, olha... Elas dão um puxão também de orelha, assim, tipo, só em inglês, tá? Porque elas não conseguem entender o que a gente tá falando também. Então rola todo esse... tipo, será que ela tá falando de mim, sabe? Rola tudo isso. E outra coisa que eu acho, Nath, é meio falta de educação também, né? Quando a gente tá falando, a gente não percebe isso, porque a gente tá entendendo. Mas se você se inserir ao contrário, tipo, tá só você e um monte de italiano conversando, você fica tipo, nossa, não tô entendendo nada. Perfeito. Então, é uma situação horrível, é questão de falta de educação, assim, pra mim. Nunca gostei. Todas as vezes em que eu estava perto de um gringo, eu automaticamente me policiava a não falar português. Ainda que fosse a roda inteira de português e o outro era um espanhol que sabia, que conseguia falar comigo. Eu não falava, porque eu acho falta de respeito também. Acho que sacanagem, assim. E já falei também, assim, tipo, uma pessoa muito bonita, eu falava, caraca, é muito bonita, tipo, em português. E já chegaram em mim e falaram, oi, tudo bem? Eu falo português também. Daí eu fiquei com aquela cara. Sim. De tipo, que bosta. Não, eu te achei bonito, né? Você ouviu eu falando? Tava pensando alto. Pô. Mas é isso mesmo. E pra gente terminar, então, mais duas perguntinhas. Se você faria de novo. E 2, o quanto mudou a sua vida fazer o intercâmbio? Eu faria 10 vezes mais vezes o intercâmbio. Se eu pudesse, eu faria todos os anos, assim. Eu passaria 6 meses no intercâmbio, todos com a Lucina.
Porque sem vocês não ia dar certo. E qual foi a segunda pergunta? E o quanto mudou sua vida ter feito o intercâmbio? Na verdade eu saí daqui me sentindo um patinho feio, inserida num mundo em que eu não entendia direito, assim. E pra mim era muito difícil sair da minha zona de conforto. Do que os meus pais me mimam, de toda a segurança que você tem quando você tá na sua casa. A zona de conforto, ela é muito difícil de largar. E um dos meus amigos na viagem falou pra mim, quando você tá lá, quando você tá no meio do seu intercâmbio, você entende o quanto sair da sua zona de conforto pode ser confortável. Quando você acha o destino certo e quando você tá aberto pra isso, você descobre que sair da sua zona de conforto é a melhor coisa que você faz. Porque é quando você descobre todas as coisas que você sabe fazer, que você de fato aprendeu, o tamanho da responsabilidade que você já tem, e você meio que desabrocha, assim, sabe? Eu saí daqui uma Nath, eu voltei uma Nath completamente diferente e com um pensamento muito mais aberto pra tudo. Assim, hoje, se alguém chega pra mim e me oferece uma comida nova, putz, eu tive que comer 4 meses de uma comida de filipino, sabe? Então E eu pra chego e gente é falo, muito ai, estranho, comida. né? Não, tipo assim, o importante é você estar com o coração aberto. Você abre o seu coração para viver aquela experiência, para viver aquelas culturas, para mostrar a sua cultura o máximo que você possa e ter orgulho. Você aprende a ter orgulho do Brasil, porque as melhores pessoas eram brasileiras. Isso É. A gente dá mais valor, eu acho, a duas coisas quando a gente vai. Primeiro ao Brasil, porque aqui a gente sempre xinga, sempre fala mal. Mas pra mim é tipo aquela história de irmão. Eu xingo meu irmão, a gente briga o tempo inteiro, mas ninguém pode falar mal dele, sabe? dele, é. Então Não, é exatamente isso. Você faz a mesma coisa com o Brasil. Você xinga, você fala, você reclama, mas é só você que pode falar, o gringo não pode. E nem abre a boca. nem pensar. Esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente aprende a reconhecer. E depois, todo o esforço que realmente os nossos pais, principalmente quem vai, assim, idade de 19, 20, 21, 22, que ainda mora com os pais, Uhum. o esforço todo que eles fazem para realmente criar a gente e dar essa oportunidade, que a maioria deles não teve isso. E que a gente dentro de casa não dá valor, porque a gente não tem ideia do que isso significa. E quando você sai e enxerga aquilo de uma outra ótica, faz total sentido. Não, assim, o dinheiro que eles entregam na sua mão e falam, olha, esse é o dinheiro que eu vou te dar esse mês e você vai ter que racionar e tomar as decisões que você tiver que tomar. No começo eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu cheguei bem perto do carnaval, né? Eu cheguei na semana do carnaval. E tinha um ingresso pra uma festa brasileira, com uma banda brasileira, tudo. E eu não tinha nem feito amiga, eu ia com brasileiro, né? Se eu fosse pra festa. E daí, eu lembro que era US$ 30. E daí eu liguei pra minha mãe, tipo assim, você ainda tá pegada aquela, né? Minha mãe tem que deixar, sabe? Aí eu, Tipo, nem mãe, posso ir. R$ 30, que aí minha mãe falou, o dinheiro é seu. Se você acha que você tem que comprar, você vai. Mas depois, no final do mês, se faltar US$ 30, é com você também. Aí eu, putz, lascou. Se Eu não vou ter tiver dinheiro para comer, aí você vai lembrar daquela festinha. Exatamente. E aí eu comecei a pensar assim, eu falei, caraca, até com a homestay, eu tive problema com a homestay, não sei se você lembra. No primeiro mês, que eu tinha que comer e tudo. E aí eu conversei com meu pai e falei, pai, eu vou ligar pra Lu e eu vou trocar de homestay. Eu não aguento mais, eu não quero, eles não me dão comida. Tipo, eles não fazem minha comida. Eles não fazem comida que eu gosto, tipo, não tem como comer isso. Eu ficava revoltada. Aquela E, sopinha com coisa boiando. não, o pior é que não tinha. Ela fazia arroz na panela de arroz, sem sal, sem óleo, sem nada. Só jogava o arroz lá e água e fazia. E só, tipo, não tinha uma carne, não tinha nada. E daí, aí eu lembro que meu pai falou pra mim assim, antes de você mudar de homestay, você vai sentar e você vai conversar. Quando você sentar, você conversar e uma semana depois não tiver melhorado, aí você pode ligar pra Aí quem você quiser e trocar de homestay. Nem sentei e conversei, eu mandei uma mensagem, porque, mano, sentar e conversar em inglês, não dava, né? primeiro mês, né? Aí mandei uma mensagem. Gente, ele me entregou uma marmita na minha mão, perguntou todas as comidas que eu gostava. Começou a comprar, tipo, ele viu que eu comia cereal, ele via o que eu comia e ele começou a comprar de Ai, monte. que fofo. Tipo, eles começaram a fazer de tudo por mim, sabe? E daí que eu fui meio que. Tanto que eu fiz uma compra que até estragou na geladeira, porque eles começaram a fazer tudo por mim, assim. Eles ainda faziam a comida deles, mas eles faziam, sabe? E daí essa foi a maior lição. Tipo, senta e conversa.
Porque geralmente são seus pais que conversam por você. Aí o seu pai, tipo, em outras palavras, ele te ensinou que você não pega e foge direto do problema. Você tenta resolver, né? E aí, se não der certo, você parte para uma outra solução, né? No Então. Aí, final tipo assim, acabou dando certo. E eles eram super legais, né? eles eram sensacionais, assim, tipo, meu pai, o meu host father, me buscava na estação. Eu chegava da festa, Que ele me buscava na... mordomia. Entendeu? Tipo assim, eu vou te buscar. Teve um dos... Lá tem muito mendigo, né? Esse mendigo drogado, né? Os homeless, Sim. que a gente brinca que mendigo do Canadá é homeless e é isso, é uma definição É diferente. outro mendigo, né? Não é o mesmo mendigo que a gente tem aqui. E aí não roubaram, eles quebram muito vidro de carro pra roubar o que tem dentro, lá em Vancouver. Tipo, eles não roubam o carro, eles não mexem com as pessoas, nem nada, eles só querem pegar o que tem. o dinheiro pra droga. E daí roubaram o carro do meu host father na porta de casa, assim, quebraram o vidro do carro e roubaram esse dinheiro. E daí ele ficou super preocupado, porque eu sempre chegava meio tarde por causa das festas, que terminam 2 da manhã, nem é tão tarde, mas assim, Pra gente. não cedo, mas era E aqui tarde. acontece mais coisa do que quebrar o vidro do carro, né? Exatamente. E tipo assim, mas se você for pensar que é uma mulher chegando em casa sozinha, ele tinha preocupação de me mandar mensagem perguntando a hora que eu ia chegar e se eu queria que ele me buscasse na estação. Então, assim, palmas para essa homestay. Nossa, fora do padrão. Muito legal. Eu tive, com eles eu tive uma relação maravilhosa. Os meninos pediam pra eu ser uma deles de verdade, assim, tipo, rolou. Mas aí o que eu falo muito é isso: não existe a homestay perfeita, porque não é sua casa. Nunca vai ser igual a sua casa. Vai ser. A comida não é a comida da sua mãe, entendeu? O jeito que eles lidam com problemas não é o jeito que a sua mãe lida. Então, É. assim, uma amiga minha ficou numa casa em que ela era meio que prisioneira das regras deles, mas a comida era excelente. Para ela, ignorar o problema da liberdade era melhor do que ignorar a comida. No meu caso, ter liberdade era muito mais importante do que qual comida eles estavam me dando. Mano, eu chegava em casa, tipo, tão cansada que eu comia o que tinha. Eu nem queria ver, eu tava com fome. Tava nem Comia aí, né? Agora, pra ela era, tipo, impossível, entendeu? Então, assim, não existe a homestay perfeita, porque não é sua casa. Existe adaptação. O que você pode se adaptar e o que você não consegue se adaptar. O que você tá disposto a abrir mão, né? E o que não, né? Porque vai sempre abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. E precisa. E, assim, é só assim que você cresce. Não É. tem jeito. Ontem eu conversei com um amigo meu de lá, e ele foi com a noiva dele, e eles ficaram num apartamento, eles não ficaram numa homestay. Porque pra eles, como casal, valia mais a pena do que uma homestay. E daí eu falei pra ele, cara, realmente você deve ter poupado muito dinheiro, mas a experiência da homestay, ela é sensacional. É. Você, Faz mano, parte do intercâmbio como um todo, né? você chega tendo que falar inglês, você chega tendo que meio que se sentir em casa numa casa que não é sua, sabe? O primeiro desafio é aquele, é bater na porta e dar hi. Tipo, aqui é minha casa agora, né? É. Ai, mas é sensacional, né? Ai, que Experiência bom. pra todo mês, todo ano, se eu pudesse, seria uma experiência. Fico muito feliz, Nath. E dá pra ver que você voltou diferente mesmo, né? Tá até mais alegrinha, tudo. Adorei. Olha, quesito segurança, e a segurança começa em vocês, É. principalmente. Começa em vocês, aí o país inteiro é super seguro, as pessoas que você encontra lá vão na mesma energia que você, na mesma vibe que você. Você não encontra muita gente ruim, sabe? Você encontra Não. pessoas querendo ir igual você, isso A é pessoa já bizarro. não quer ir pro Canadá se ela tem esse perfil. É Já é muito uma bizarro. pré-seleção, assim. Acho que é. Porque, assim, eu encontrei pessoas chatas, sabe? Pessoa que falava demais, você ficava tipo... Mas não encontrei ninguém ruim, ninguém mal, sabe? Quer dar um Encontrei... jeitinho, que quer fazer mutreta, essas coisas não tem, né? Não, só pessoas, assim, na mesma energia, que quer curtir também, que não tá muito preocupado com a roupa que você tá usando. Isso é sensacional, gente. Se você não liga pra roupa, vá para Vancouver. Sair de pijama, ninguém tá nem ligando. Que cidade. A minha amiga levou salto alto, levou casacão, assim, tal. Eu levei um casacão, tipo, de sair, colocar por cima de vestido, sabe? Assim, Daí com você medo de... usou os 5 meses. Não, nem usava vestido, salto, uma roupa. Eu levei um look chique, Eu não usei. E não usou. Não usei, porque, gente,
Entendeu? Até a gente foi no Lookout, que é aquele restaurante que gira. Até lá, as pessoas estavam de jeans, tênis e camiseta. Sensacional. É bem Nada melhor. diferente. As Eu acho prioridades são outras, né? Dá pra gente perceber bastante isso. com certeza. Tá ótimo, Nath. Não tenho palavras para te agradecer aqui pelo Imagina. nosso vídeo. É o primeiro que a gente faz, tanto eu quanto você, né? Falar de intercâmbio eu falo sempre, né? Porque, mano, você não Porque consegue o parar de falar assunto não disso. acaba, nunca, Não. nunca, nunca Tem história acaba. que você lembra, tipo, nossa, lembra que aquilo aconteceu? Assim, tipo, do Nunca nada, acaba. velho. Mas o melhor sempre fica por último. A Nath ficou nessa homestay incrível, que, meu, eles pediram o melhor presente da vida. Não dá para não falar disso. A gente Ai, sempre indica para os estudantes mandarem um e-mail ou no WhatsApp, enfim, se apresentando, falando que vai ficar na casa deles e que está à disposição para levar algum presente daqui do Brasil, se eles gostam de alguma coisa, né? Porque como muito deles recebem brasileiros, aí eles acabam gostando de alguns produtos nossos. Enfim, numa homestay que eu fiquei, me pediu para levar Havaianas, enfim, várias pedem várias coisas. A homestay que a minha irmã ficou, eles são apaixonados por sonho de valsa. Então, depois, várias vezes a gente mandava pelo correio para eles, porque eles amam de paixão sacos e sacos de sonho de valsa. Mas a homestay da Nath pediu. catuaba. É disparado o melhor presente que eu já vi. Não, eu perguntei se tinha alguma coisa que eles queriam, e aí ele mandou uma foto pro pai, né? Que geralmente eles comunicam com o pai. E aí ele mandou uma foto da catuaba selvagem de açaí. Se você puder comprar algum desses, eu te pago aqui. E eu fiquei tipo, gente, ele vai me pagar $3. Eu posso levar até um estoque pra você, se você quiser. Foi o melhor presente. Porque, entendeu? Compro 6 catuabas e levo, né? Uma mala de catuaba pra você, de tão barato que é. Ainda levei a jurupinga, para provar o que é Também melhor, fez né? sucesso. Fez sucesso. A mãe gostou, concordou comigo que ela é mais Que a gostosa que a jurupinga catuaba. era melhor que a catuaba. Agora, com certeza, para ele pedir uma catuaba é porque alguém alguma vez na vida deu isso para ele de presente. Eu cheguei lá, ele tinha, tanto que ele tirou a foto, né? Ele tinha uma garrafa pela metade, assim, da catuaba. Tava Porque guardando para a mãe render. bebia bastante. E eu levei uns chocolates em formato de bolinha de futebol pros meninos, porque na minha homestay eu tinha 2 irmãos, né? Eles destruíram aquilo em, tipo, uma semana eles comeram aquilo. Eu achei sensacional, eu É achei muito bom, né? É muito bom. E muito você bom. sente assim que você acertou no negócio e que a pessoa realmente gostou. Então isso é impagável. Até eu cheguei com eles num restaurante brasileiro também, né? Eles quiseram pagar a conta, inclusive. E daí, mano, tudo que eu podia, eu falava pra eles, olha, provem isso, É vocês vão muito achar bom. final, provem isso. E tudo que eles comiam, eles gostavam muito, sabe? Eu achava aquilo incrível, incrível, incrível. Pediram pra fazer brigadeiro na casa, tipo, Ai, que foi delícia. essa a minha experiência com a homestay depois do primeiro mês, Foi que assusta ótimo. você e assusta um pouco eles, vocês não sabem muito como estabelecer isso, foi sensacional. Eles viraram minha família, assim, com certeza. Ai, que bom. É a melhor parte, né? Você sentir assim Hum, que você pertence a isso, né? com certeza. Foi sensacional.